Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. No programa de hoje, a gente traz aqui a doutora Rafaela Caldeira, ela que é juíza de direito da Vara de Violência Doméstica do Butantã, também integrante da Comesp, vai conversar um pouquinho com a gente sobre a lei, né, e o apoio do Estado a vítimas de estupro, às vítimas também de violência doméstica. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Tayana. Para mim é um prazer aqui estar nesse espaço, ter essa possibilidade de diálogo. Também gostaria de saudar aos espectadores da LESP, né, e em especial nesse momento tão difícil de pandemia e também desse momento de dificuldade, né, de muitas vezes das vítimas terem acesso, né, aos canais de apoio, né, das vítimas de violência. Então, agradecer especificamente à LESP essa possibilidade de diálogo e de voz, né, para estar explicando aqui esses canais de acesso que as vítimas podem ter. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Já vamos começar o programa aqui, né, explicando, a senhora que é integrante, então, da Comesp, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa o que é a Comesp, e aí, assim, a gente dá início à questão principal aí do programa. Uhum. A Comesp, ela foi criada a partir de uma resolução, né, do Conselho Nacional de Justiça, preocupado, né, o Conselho Nacional de Justiça preocupado que todos os tribunais de justiça do país, né, começassem a desenvolver políticas públicas voltadas ao combate da violência de gênero, né, nos seus respectivos estados. Então, a coordenadoria, a Comesp, né, a coordenadoria da mulher da situação em violência no estado de São Paulo. Então, a Comesp, ela tem essa finalidade, né, de tanto criar varas, de verificar onde no estado de São Paulo precisamos criar varas especializadas de violência doméstica, também desenvolver cursos de capacitação, né, para servidores, para juízes, nessas questões relacionadas à violência de gênero, direitos humanos das mulheres, também de desenvolver parcerias com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, sempre voltadas a essas temáticas de violência de gênero, e também sempre relacionando, né, porque a questão de gênero ela não existe sozinha, mas sempre relacionando com as interseccionalidades, né, com as questões que existem vinculadas ao problema de gênero, que é a questão de raça, que é a questão da deficiência, que é a questão de classe, que é a questão da transgeracionalidade. Né, então, dos transgêneros, da questão do preconceito, do racismo, né, e também da mulher deficiente. Então, a gente sempre trabalha com a questão de gênero, com essas outras temáticas que estão sempre, né, existem sempre essas interfaces. Ok? Tá certo. Doutora, eu queria já começar, né, falando no programa, a ideia é realmente a gente falar de como a lei dá apoio e resguarda aí as vítimas de estupro, mas eu queria que a senhora, com a sua experiência, contasse um pouco para quem está em casa, nesse cenário de estupro, o que a senhora tem visto? Existe mesmo agora, nesse período de pandemia, um aumento, ou talvez menos casos notificados aí de estupro? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí do seu cenário, do seu dia a dia também, o que você vê trabalhando, atuando aí dentro da vara, né, aí do Butantã de violência contra a mulher. Então, o que é importante contar um pouquinho, né, dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, Tayana? Como juíza de violência doméstica e profissional que trabalha com isso desde 2009, né, o que a gente nota é que os crimes de violência sexual, eles acontecem na sua grande maioria, né, não que eles não aconteçam envolvendo autores que não tenham relação de parentesco com essa vítima, né, mas eles acontecem dentro desse contexto que esse autor é conhecido dessa vítima, né, então ele tem alguma relação com essa vítima. Né, e a gente sempre verificou que existe um índice de subnotificação muito grande, ou não só de subnotificação, mas, por exemplo, como juíza da vara, por exemplo, eu peguei muitos casos que a vítima ia contar, isso é muito comum, né, então a gente não pode nunca dizer, mas por que essa vítima demorou tanto para vir contar essa situação de violência que ela... A gente nunca pode fazer esse julgamento, porque é muito difícil, às vezes, para a mulher, para a menina, para a adolescente, né, vir e narrar essa situação de violência sexual. Ela se pergunta muito, né, em que medida ela tenha dado causa a isso, né, se ela não fez se ela não realizou alguma conduta, praticou alguma conduta que tenha provocado isso. Isso é uma coisa que a gente ouve muito nas narrativas, nas audiências.
né, que por muito tempo essa mulher, essa menina, essa adolescente carregou esse sentimento de culpa com ela. Então, eu já peguei processos, por exemplo, né, que os abusos começaram com 8, 7, né, anos de idade, e que ela veio, inclusive, se estruturar e conseguir criar coragem para poder fazer essa narrativa, né, já adulta, já maior de idade. Tá? Então, existe também esse aspecto. Mas a grande questão da pandemia, da Covid, né, houve um agravamento muito grande, não só com relação à violência sexual, né, que é um braço, é um tipo de violência dentro do contexto de violência de gênero e dentro do contexto de violência de gênero no ambiente doméstico familiar, né, que a gente acabou tendo aí um agravamento por conta das perdas de muito da rede dessa mulher, dessa menina, dessa adolescente, né? Porque quais são os locais onde essa mulher, essa menina, essa adolescente, ela vai buscar ajuda? Quando a gente está falando principalmente de crimes sexuais de crianças e adolescentes, a gente tem a escola, né? A educação, né? O espaço da educação é um local onde a gente tem uma porta muito grande de denúncia que chega até o judiciário. Então, muitas vezes é a professora, é a pedagoga, é a coordenadora da escola, né, que essa criança vai chegar lá e vai contar o que está acontecendo na casa dela. E com o fechamento das escolas, com as aulas online, a gente teve uma perda muito significativa desses espaços de denúncia. O hospital, né, os espaços, né, de PS, né, tudo isso ficou muito reduzido com essa pandemia. Então, tudo isso, esse contexto de Covid, de pandemia, né, acabou deixando, né, diminuindo em muito os espaços onde essas mulheres, essas meninas poderiam buscar ajuda. Então, ao mesmo tempo em que a gente sabe que houve um agravamento dessas situações de violência sexual, a gente sabe também, né, que houve uma diminuição da notificação desses casos ao sistema de justiça. Então, é muito interessante. E a gente sabe também que a prática, né, de crimes de natureza sexual pelo meio virtual houve também um agravamento. Então, tem esse duplo, né, essa dupla face aí dos crimes sexuais envolvendo crianças, mulheres e adolescentes. Né? Então, a pandemia, de alguma forma, escancarou essa realidade de uma maneira ainda mais dura, né, e fez, eu acho que o aspecto positivo, né, se é que há nisso tudo, né, é que, de alguma maneira, está pedindo para nós, enquanto sociedade, também, né, falando do meu papel enquanto profissional, que o sistema de justiça, né, também se reveja de maneira que busque chegar a essas vítimas, a essas pessoas, de outras maneiras, que a gente busque, né, ser criativo e buscar outras alternativas para que essas mulheres possam pedir ajuda. Né? Agora, a senhora falou de algo muito importante, a gente vem conversando aqui na Rede Alesp com várias secretarias de ensino, e a gente sempre pergunta como será que essas crianças vão retornar à escola, a gente também sempre acaba tocando nesse assunto, de a escola, às vezes, tem o papel não só de educar, mas, às vezes, o professor é o melhor amigo da criança e, às vezes, a criança consegue se abrir com aquele professor. É uma preocupação das escolas também como essas crianças vão chegar. Agora, um ponto que a senhora tocou que eu achei bem interessante e acho importante a gente esclarecer para quem está em casa, estupro virtual. Eu confesso que era algo que eu não imaginava que tivesse acontecendo também. Eu queria que você explicasse melhor também para quem está em casa sobre esse novo, ou talvez não tão novo assim, abuso aí através da internet. Veja, enfim, existe essa possibilidade, né, acaba que o computador, né, a gente ficando, né, em casa, confinado, sem a possibilidade de ter esse contato social, né, acaba que né, como a gente está fazendo essa entrevista aqui hoje, eu da minha casa, você, né, do seu espaço, da sua residência, acaba sendo a nossa maneira, o nosso contato. Né? Então, muitas vezes começa, né, essa troca de mensagens entre essas partes, né? E existe um constrangimento, né? Porque, veja, o estupro, né? Qual que é a grande questão do estupro, né? Ele é um tipo penal que implica, né, numa violação da liberdade sexual da mulher.
né? Então, a mulher, ela faz a prática, né, de um ato de cunho sexual sem que aquilo seja a vontade dela, né? Então, seja a conjunção carnal ou seja um outro ato libidinoso. A gente não tem mais a figura do atentado violento ao pudor, hoje é tudo concentrado nessa figura, né, do 213, né, que pode ser ou uma conjunção carnal ou algum outro ato libidinoso de natureza diversa da conjunção carnal. E como é que isso acontece no meio virtual? Então, a mulher precisa ser constrangida de alguma forma, compelida de alguma forma a essa prática, né, pelo meio virtual. Né? Então, ela precisa ser obrigada a fazer, então existe algum tipo, vamos dizer assim, né, para não usar um linguajar técnico, né, ser obrigada a praticar algum ato libidinoso, então, se despir ou fazer alguma coisa, né, que satisfaça a lascívia desse indivíduo, né, virtualmente, né, sob pena dela ter, por exemplo, algum segredo dela ou fotos dela, né, divulgados por esse meio, né, ou por e-mail, por exemplo, disparado pelo mailing dela profissional, que aquele indivíduo dela disponha, né? Então existe um constrangimento, né, da vontade dela em termos de liberdade sexual, né, a fim de que ela pratique algum ato libidinoso. Né? Isso é presencial? Não, é pelo meio da rede virtual. Né? Então é isso que a gente chama de estupro virtual hoje. Né? Então, obviamente que é um constrangimento que de alguma forma afeta a liberdade sexual dela. Né? Então, isso a gente tem visto, né? E isso é uma questão que a gente tem procurado chamar a atenção também do Poder Legislativo, né? O quanto que tem se ampliado a prática de crimes, né, de natureza, né, com esse fundo de gênero pelos meios virtuais. Né? E como a gente precisa também, né, olhar com cada vez mais a atenção para essa questão, né, da prática desses crimes pelo meio virtual. Né? Então, a gente tem discutido muito essa questão do stalking, né, que não é uma figura ainda típica que existe no nosso ordenamento jurídico, que a gente tem só a perturbação do sossego como forma de contravenção, né, mas que existe também projetos de lei que estão aí em debate, e que a gente acha que muito provavelmente vão ser votados num futuro breve, tendo em vista que essa é uma realidade, né, que muitas mulheres vêm vivenciando. Então, ou o indivíduo, ao terminar um relacionamento, por exemplo, não aceita, e passa a perseguir essa mulher, não só, né, fisicamente, né, então de perseguir no trabalho, perseguir quando sai do local de estudo, perseguir quando ela sai dos locais de lazer, mas também persegui-la virtualmente. Né? Então, persegui-la no Facebook, perseguir no Instagram, perseguir no Twitter. Né? Então, nos espaços virtuais onde essa mulher, onde essa menina, né, ela se manifesta, onde ela se expressa, né, enquanto pessoa, esse indivíduo também a atormenta. Né? Então, a gente também fala, né, desse stalkear, vamos dizer, no mundo virtual. Então, eu acho que a gente vai ter aí alterações legislativas por vir, que vão trazer discussões muito interessantes em termos desse direito penal, né, digital, com esse fundamento em gênero, né, com esse embasamento em gênero, que vão trazer debates interessantes aí nesse campo dos direitos humanos das mulheres. E aí é uma outra pauta interessante para, de repente, que rende, né, gente, uma nova conversa, porque é algo novo, é algo que está acontecendo, é algo que durante a pandemia aumentou. Mas agora, voltando aí para o nosso assunto principal, porque realmente esse assunto é um assunto muito importante, eu também não imaginava que tivesse acontecendo nesse nível. Outro dia eu fiz uma entrevista também com um especialista, um advogado em crimes da internet. Ele chegou a citar algumas coisas e realmente é uma discussão que parece que está à tona aí, né, agora. Agora, voltando às práticas, digamos, mais comuns de estupro, como a lei protege, então, principalmente quando a vítima é uma criança ou a vítima tem menos de 14 anos? Por que eu pergunto isso? Porque na Assembleia Legislativa a gente tem um projeto de lei de um deputado, Tenente Coimbra,
que está aí nessas discussões falando justamente sobre isso, né? Deixa eu até pegar um trecho aqui. É um projeto de lei que obriga os cartórios de registro civil a comunicar ao Ministério Público o registro desse menor estuprado aí, com menor de 14 anos, menor de 14 anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, como a lei protege, então, uma criança que sofreu esse abuso. A gente sabe, como a senhora mesmo disse, às vezes precisa crescer, precisa amadurecer para denunciar. Mas aí, será essa criança crescer e ela denunciar, não seria tarde demais? Em termos legais, eu digo. Sim, e uma preocupação disso, né, na verdade, teve essa lei muito, muito importante, que é a lei do depoimento especial, né, que não sei se você já ouviu falar, né, mas que é uma lei que tem muito, né, o fundo dela, a preocupação é de proteção da criança, né, também em consonância com os tratados, né, de proteção à criança, com a legislação internacional, e muito nessa linha do que você colocou, com muita pertinência, né, de não deixar também que se passe tempo demais, né, e que essa criança tenha que dizer, por exemplo, inúmeras vezes relatar sobre esse abuso sexual. Né? Então, quando a gente está falando de uma criança que é abusada, né, que tem menos de 14 anos, a gente não está falando da figura do estupro, né, 213, a gente está falando da figura do estupro de vulnerável, né, um crime que é, inclusive, considerado mais grave dentro da nossa legislação penal. Né? E aí, o que essa lei, né, do depoimento especial vem trazendo de importante, né, muito nesse sentido de que, assim que, né, que o Estado toma conhecimento a respeito da prática, da ocorrência desse tipo de crime, né, que já venha imediatamente, né, colher a narrativa dessa criança, né, para que exatamente ela não passe por um processo que a gente chama de revitimização. Como eu mencionei para você, que ela não tenha que ficar falando 500 mil vezes, né, sobre o que aconteceu com ela, porque, né, seja criança, seja adolescente, seja mulher, a gente vê isso na vara de violência doméstica, né, cada vez, né, que a gente tem, que a vítima tem que narrar o que aconteceu com ela, e isso não só nos crimes sexuais, né, ela revive de alguma forma, né, o sofrimento, a dor, né, desse episódio do qual ela foi vítima. Tá? Então, a ideia é que a gente já sabe que os danos são indeléveis para uma criança que foi vítima de crime sexual, né? Não tem como o Estado apagar isso, né? Mas a ideia é que isso, de alguma forma, então, já que temos que apurar, e o Estado tem que apurar, e de alguma forma, né, a gente tem que encontrar e fazer com que essa pessoa seja submetida a um justo processo legal e responda na medida da sua responsabilidade por esse crime que está sendo imputado a ela, que seja da maneira menos danosa para essa criança. Né? Então, essa lei vai tratar, né, de dois tipos de procedimento, um que é a escuta especializada. Então, a ideia, a proposta das delegacias estarem equipadas com a possibilidade de já fazer a oitiva dessa criança. Então, se ter uma equipe técnica, né, de assistente social, psicólogo, para essa colheita ser feita por esses profissionais, né, ou ser feita, né, pela rede de serviços da cidade, né, então para os serviços, né, pelo CREAS, pelo CRAS, para os serviços que acolhem essa criança, e uma vez ouvida essa criança por um desses serviços ou na delegacia, ela não precisar ser ouvida, por exemplo, novamente em juízo, Tayana. Então, a gente não vai precisar, né, ter que fazê-la repetir e dizer, por exemplo, na frente de um juiz, numa sala de audiência, com um tablado, com toda aquela situação formal, né, com aquele ambiente hostil, enfim, que de alguma forma assusta, né, uma criança, enfim, ter que repetir a narrativa. Na impossibilidade, por exemplo, se por alguma razão isso não foi feito nesse primeiro momento, né, a lei ainda traz a possibilidade da instauração de um procedimento, um processo penal, que a gente chama de produção antecipada de prova. Né? Então, aí instaura esse procedimento cautelar no sentido de ser urgente. Então, essa criança, ela vai passar pela equipe técnica da vara de violência doméstica,
né, ou pela vara de crimes especializados contra a criança. Existem essas duas possibilidades, dependendo, né, da forma como é estruturado o sistema de justiça naquele estado. Então, por exemplo, os crimes de estupro de vulnerável, né, que são cometidos por alguém da família, que são, por exemplo, da minha competência, a competência da vara de violência doméstica, é quando a gente chega para nós a notícia, né, de que ocorreu um crime dessa natureza, o Ministério Público pede a instauração desse procedimento, né, e aí o que acontece? Essa criança já vai, né, já é agendado uma avaliação com o setor técnico da vara. Então, o setor técnico da vara é composto por um psicólogo e um assistente social, e esse psicólogo e assistente social vão entrevistar essa criança no sentido de verificar se ela tem condições de ser ouvida, Ayana. Então, ou seja, se colher o depoimento dela vai fazer mais mal do que bem a ela, né? Ou seja, se ela tem condições de falar sobre esse episódio. Então, se ela não tiver condições de depor, né, se o psicólogo e os assistentes sociais chegarem, né, por meio da avaliação, das respectivas avaliações dele, né, a conclusão de que ela não tem condições de depor sem que esse depoimento cause dano ao desenvolvimento psíquico dela, né, ela não vai ser ouvida no processo. E aí a promotoria vai ter que se valer de outros elementos de prova para sustentar, né, a condenação daquele indivíduo. Né? Então, é muito importante essa legislação nesse sentido, porque se coloca como prioritário, né, a proteção integral da criança. Tá? Então, há outros elementos, outras pessoas, então, de repente, vai se ouvir, por exemplo, pessoas do Conselho Tutelar que atenderam o caso, vão se ouvir parentes daquela criança, vão se ouvir os professores, vão se ouvir os pedagogos, vão se ouvir as pessoas que ficaram com aquela criança, de repente, se ela foi tirada, né, daquela família, né, mas não, a gente não vai insistir, né, na oitiva, na colheita do depoimento dela, a partir dessa avaliação que é feita pelo setor técnico, porque a ideia é não fazer com que o processo cause mais um trauma nessa criança. Né? Então, isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes, né, como a gente tem tido exemplos aí que tem vindo à mídia, um processo pode ser tão traumático como o próprio fato criminoso em si, né, dependendo da maneira como ele é conduzido pelos atores do sistema de justiça. Então, essa lei é muito importante, é muito significativa. E aí eu gostaria de pontuar também que essa lei do depoimento especial, ela não é exclusiva para os casos de crimes de estupro, né, mas também para crimes de violência sexual e para todos os casos, né, em que uma criança for vítima e quando ela for também testemunha. Né? Então, esse cuidado agora, o sistema de justiça vai ter que ter sempre, né, quando a gente estiver tratando de criança. Então, por exemplo, eu também tenho que ter esse mesmo cuidado, e tive que ter esse mesmo cuidado para um caso em que a vítima era uma menininha de 5 anos e que ela tinha sido agredida pelo pai. Né? Então, ela tinha ficado com uma marquinha na barriga, que o pai tinha dado um chute nela e ela tinha quebrado as costelas. Então, esse olhar, esse cuidado de se evitar essa violência, né, em razão do processo, a gente tem que ter agora, o sistema de justiça tem que ter agora para todos os processos envolvendo crianças e adolescentes. Então, eu acho isso, assim, muito importante, um cuidado que ainda bem que o Estado se atentou para essa necessidade. Uma outra coisa que eu acho importante pontuar também, né, falando, já que a sua pergunta foi no sentido de quais são os cuidados que a legislação coloca, né, com relação a essa criança vítima de violência sexual, é a medida protetiva. Né? Então, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a gente pensa muito na mulher que é vítima de violência, né, e que apanhou do companheiro, do namorado, do marido, né, mas é importante a gente pontuar também que a medida protetiva também existe, né, para a filha, né, que foi vítima de violência sexual. Então, quando chega para mim um processo de estupro de vulnerável, né, envolvendo, por exemplo, né, o padrasto, o pai, o vodrasto, né, o tio, a primeira coisa que a gente faz é definir as medidas protetivas, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um tio, eu vou definir a medida protetiva de proibição de contato, de proibição de frequência dos mesmos locais que aquela criança. Mas se eu estou falando de um estupro de vulnerável que o autor é o pai, né? Se eu tenho essas, né? Se a gente está apurando
um crime de estupro de vulnerável, que o suspeito, né, que quem está sendo investigado é o pai, né, de imediato já a gente suspende o direito de visitas daquele genitor, né? Então, assim, cautelarmente, a gente, nesse primeiro momento a gente já não vai deixar que esse pai tenha contato com essa criança, né? Imediatamente eu já mando aquela criança também fazer uma avaliação, a mãe, o pai e a criança, né, para avaliar, né, porque também é uma medida muito drástica você cortar, né, uma relação de filha, pai, né, e a gente precisa do substrato aí de outras ciências, o direito não é suficiente aí, né, então eu preciso desse olhar da psicologia, da assistência social, para verificar, né, se essa medida que eu estou tomando em caráter de urgência, se ela realmente, né, está correta, e aí preciso dessa perspectiva dessas outras ciências, mas a gente de imediato, né, tendo em vista a gravidade da notícia que chega até o Poder Judiciário, a gente suspende essas visitas, né? Então, as medidas protetivas, elas também são de extrema relevância para esses casos de crimes sexuais envolvendo crianças, né, e adolescentes. Então, a gente já afasta também a possibilidade de contato, né, determina a guarda para aquele genitor, né, para a mãe, né, para ela já ter a situação regularizada, né, então a medida protetiva, né, a gente fala que é a essência, né, que é uma das coisas mais ricas e importantes da Lei Maria da Penha, também é uma ferramenta de extrema relevância para esses casos de crimes sexuais dentro do contexto doméstico familiar. É muito importante, é uma ferramenta de proteção valiosíssima também para esses casos de crimes sexuais envolvendo menores. Que infelizmente, né, doutora, segundo dados aí que a gente busca, e eu vi aqui dados de 2019, quase 60% dos casos de estupro que aconteceram aqui no estado de São Paulo são com crianças menores de 13 anos, infelizmente. Exatamente. E aí agora veio a pandemia, o isolamento social, e a gente sabe quantos casos talvez vão aparecer aí depois que as aulas voltarem e depois que a rotina voltar, né? Exatamente, Tayana, né? É incrível, assim, é assustadora a quantidade, né? E eu falo isso também por experiência própria, né? A quantidade de casos de crimes sexuais que acontecem dentro desse contexto doméstico familiar, né? O estuprador, ele é uma figura conhecida e próxima dessa vítima. Ele é, né? Então é isso, né? Na grande maioria dos casos, né? Então essa história que você está saindo do metrô e que você é agarrada, ela acontece, ela mas ela não é a grande maioria, o grande percentual dos casos de crimes sexuais, né, que a gente tem, né, você própria mesma deu o percentual aí de casos, né? Então a gente sabe, né, como eu já mencionei, que infelizmente a pandemia recrudesceu essa situação de violência sexual envolvendo menores, a gente sabe disso. Verdade. Doutora Rafaela Caldeira, eu queria já agradecer aí a sua disponibilidade em conversar com a gente. É um assunto que rende aí muito tempo de conversa, sei que a gente tem muita coisa para falar sobre isso e tem que continuar falando, porque eu acho que o conhecimento aí é realmente a válvula de escape, é onde você vai encontrar o caminho para combater esse tipo de crime também. Sim. Muito obrigada e já estendo aí meu convite para próximos programas também relacionados aí à violência doméstica. Muito obrigada. Sim. Tayana, se eu puder só deixar um recado, que eu acho que pode ser importante aqui nesse espaço da LESC, o TJ agora criou alguns canais que podem ser interessantes, né? Existe o Carta de Mulheres, né, na página do TJ, que as pessoas que têm acesso à internet podem fazer lá as denúncias, a gente né, existe uma equipe que dá orientação como buscar ajuda, né, então pode ser um canal, se a pessoa não quiser se expor, né, então só digitar TJ, Tribunal de Justiça, Carta de Mulheres. Existe também o boletim de ocorrência eletrônico. O boletim não serve para casos de estupro, né, porque a gente precisa fazer o laudo sexológico, então nesses casos que a gente precisa de uma materialidade, existe esse dificultador, mas para outros casos de violência, envolvendo situações de violência, né, existe esse canal que eu acho que é importante. E tem a Defensoria Pública também, que está fazendo o atendimento via WhatsApp. Então,
para as mulheres, para as vítimas, né, não desistirem, né, a justiça está atendendo de forma remota, né, tem o GVID também, o Ministério Público especializado no atendimento das mulheres vítimas de violência. Sei que está difícil, né, a gente está um pouco mais distante, mas a gente não está sem estar com a mão estendida. Né, então, não deixem de acreditar e de buscar a justiça, a gente está aí, né, exatamente procurando fazer o melhor pela nossa sociedade, pelos nossos jurisdicionados e jurisdicionadas. Muito obrigada pelo espaço de fala e estamos também à disposição do Tribunal de Justiça, a coordenadoria, e mais uma vez foi um prazer, espero encontrar vocês em uma outra oportunidade. Eu que agradeço, doutora. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.